no meio desse campeonato, pela Prod no circuitão, foi tenebroso, tenso. velho. Minha pele pipocou de estresse. Eu nunca vi isso. Vocês acharam um caminho perto do playoff. É, foi quando a gente deslanchou. Nós começou muito bem, decaiu, e nessa época nós treinava 90% do CBLOL. Nós não treinava com o circuitão. E aí tem essa, pra mim, uma semifinal mais caótica de todas. Eu sei que, óbvio, a gente tá contando um histórico, mas essa semifinal foi muito caótica, Preto. Essa aí eu assisti, eu não tava entendendo nada. Da PEN? Não, a semifinal contra a Red aqui. Ah, da Red. Mano, esse dia aí foi na... Como é que era o nome? Na BBL. BBL. Mano do céu, eu Não, eu lembro brigando. que- O Nudo era o, É, o Nudo. o coach Não, deles. a Red, comparada ao nosso elenco de nome, velho, tava estacadíssimo. Os caras tinham tido o CBLOL lá no meio, tá ligado? Sim. Nós, pô, nós chegou em final só ali, uns playoffs. Mas vocês estavam confiantes. Não, nós tava... Vocês Não, tavam- como eu falei, tipo, o fato de a gente só tá treinando com o CBLOL, e nós treinava contra Kabum, que trouxe o Weiser, que era o Weiser, Dinquedo, Ranger, Cells, tá ligado? Era um time, mano, bom do CBLOL, que terminou em primeiro na fase de ponto. E nós dava jogo e esmigarava os caras. Tipo, era sempre 3-2, 3-2, 3-2. Tipo, nunca era 5-0 de um lado, tá ligado? Era screen Sim. pegada. E era o melhor time do CBLOL, a Kabum, na época. Então, tipo, isso motivou. E a Kabum foi o nosso treino mais fiel, assim. Só que os caras eram meio enjoados, às vezes. Porque nós jogávamos com o Mago Bot, com o Garo. A nossa, Ziggs. a nossa prod Ele é era bom cheia demais de dos Ziggs. pocket pick, né? Ziggs, Vel'Koz. Que até que nessa semifinal contra a Red, nós veio muito preparado. Que o Titã era, mano, Monezê na época, que eu lembro. Mano, o EZ dele era bizarro, velho. Era bizarro. Pra mim, o melhor champion all time. É, o melhor champion dele. O Lucian tá ali pau a pau. Mas o EZ Mas o dele é bizarro. competitivamente, o E bicho nós é chegava embaçado. sempre de cara. EZ. Ban, EZ ban, EZ ban. Daí, tipo, os caras não entendiam. Nós tava focando o melhor cara do elenco desse, que era o Titã na época. E nós trouxe o Funnel de cara, nós abriu o Funnel. Tipo, ninguém jogava de Funnel no mundo inteiro. No máximo, teve na LLA o Odd jogando, que era da Rainbow Seven, eu acho. Daí nós olhou que era Shen e Thalia. E o House era bizarro de bom de Thalia. Até hoje tá smurfando aí. Thalia né? não Thalia. tinha um champion muito comum nessa época não, viu, gente? Era um pouco Era jogava. bem diferente a Thalia. A ult dela tinha alguma coisa diferente lá. Tudo era diferente, na É. real, né? O que também. O kit dela era meio diferente. Então nós já veio de cara, de Shen tá ali, os caras não entendeu nada. Tipo, daí nós ganhou. O segundo jogo smurfamos. Foi passeio essa série, foi muito tranquilo essa série. Foi tipo, parece que nós tava muito preparado e os caras não tava. Nem viu a cor do carro, tá A ligado? cena que eu tenho disso aí na minha cabeça é os caras da Red destruído Não, os mentalmente caras num não canto. sabia. Aí eu tava olhando pra aquilo e, tipo, eu tava meio na lateral, assim, perto de onde eles estavam. Aí passa o Garo fazendo assim com a mão, depois de ganhar. Opa, Diogo, tô indo dar um mijão. Aí ele vê os caras da Red, ele, opa, deu um oizinho pros Não, caras que acabaram de tomar 3-0. Eu falei, gente, que Não, tá nós tava acontecendo? muito no astral, sabe? Quando o time tá, mano, com a vibe de ser campeão, não E a tem o final que tirar. foi contra quem depois? Foi contra a Cade. Que a Cade tava vindo com o Grell, o Nosferos. O Nosferos foi o cara... Mano, o Nosferos tava chato de ganhar naquela série, velho. Porque foi a mesma coisa de não respeitar a Kali dele, velho. Eu falei, mano, a Kali desse maluco tá chata, Sempre velho. foi muito bom de AK. É, ele tem a o pique do tatuagem. cara. E, mano, a Kali desse maluco tá chato, velho. Ele tá mandando um V9 do outro lado. Tira a Kali, porque o Grell chocou muito naquela final. O Grell era bonzinho. Mas o nosso match eu sempre confiei mais no nosso lado do que do deles. E o Mumus veio com umas karma top lá que eu não entendi Vamos nada. era o cara do top. Que normalmente É. ele era conhecido pelo Atrox, né? Mas O Mumus passava uma vibe, tipo, ser o pilar do time, mas, tipo, ele veio com uns piques muito frouxos, tá ligado? Daí falou, pô, esse cara tá givando top, pô. Daí eu tava lá de Sejuani, Trundle. Inclusive, teve meu pocket pick nessa final, que foi o Trundle, né? E nessa final, foi bem perto, né, a data que eu me lembro. Foi bem close mesmo. foi coisa de uma semana. É, Acho foi que menos de uma semana, foi muito menos, rápido, foi é. muito rápido. Porque, tipo, o Oz, ele gritou muito na série contra a Red. A Red. Que ele ficou sem voz. Ele teve que fazer acompanhamento no médico, ele não Meu conseguia Deus. conversar, ele não conseguia falar no nosso dia a dia. Inclusive, o último treino nosso, dia de treino, antes de enfrentar a final, nós treinamos com o Gafone de suporte. Ele não E conseguia. nós treinou contra a INTZ, que tava jogando final do CBLOL, que tava enfrentando mais uma vez Foi a mesma data, eu acho que a INTZ já tinha ganhado a Kabum na CM do CBLOL. E ia enfrentar o Flamengo de novo, que eles perderam aquele 3-2 lá no Arena não sei o que das contas lá.
E daí, tipo, mano, nós ganhou 4-1 o treino com o Gafone Gafone? Sport. O Gafone Sport. Nós tava muito smurfando. Tipo, o nosso topside, naquela época, era muito desbalanceado, na Era minha o visão. começo da G2 brasileira, né? G2. Que o povo não entendeu quando eu falei isso, né? Eu fiquei muito triste. Foi bom, a gente vai chegar. vai chegar. Mas aí Mas, vocês tipo, ganham e começa o... A Vorax, época Vorax. Inclusive- Já chegou sendo Prod, na real. Inclusive, isso é uma das coisas interessantes do que vai acontecer agora e que eu acho que era o que você pensava também na parte de NTZ. Que, pra mim, o auge da sua carreira é ali na Vorax Liberty, naquele ponto ali, 2021, primeiro split, né? Mas constrói-se, né? Durante 2 anos esse auge. Com uma base parecida, né? Essa PRG aqui tinha um dos uniformes mais legais que já Era teve no bonito, hein? CBLOL. É. Era bonito. Mas a qualidade era meio fraca. Era bonito Era. esteticamente. É. né? É. Se fosse uma qualidade tipo o uniforme da NTZ assim. Tipo, os uniformes da NTZ, mano, é bizarro. Eu nunca vi uma qualidade tão igual. Eles não é nem, tipo, falando porque eu tô no time, né? Mas quando eu cheguei, a maior diferença que eu vi foi sentir o uniforme. Porque o do CNB era meio baratinho também, né? Tipo, nunca Nessa teve um época era. uniforme caro. A gente ia com aquele azulzão que tava na foto ali atrás, que era tudo colado, não sei se você lembra. Lembro. Era tudo colado, uns negócios muito bizarros. Ah, a CNB depois teve um da Adidas, que era maneiro. É, o da Polo. Inclusive eu perdi É, Mas esse, velho. qual Eu que fiquei era o muito triste. problema? Esses da Adidas, da Adidas e Nike, eles vêm da China. Então você tem que fazer um pedido meses antes. Ah, entendi. E aí é? não. É. E aí. Poxa, a qualidade é mó boa. eu a achei qualidade que é era original. boa. Só que, boa. não, mas ele é original. Só que vem Mas da é- fábrica. Ah, tá. Você tem que fazer um pedido na fábrica. Olha Só que o que acontece? O patrocinador vem quando? Às vezes Quase antes do nunca. campeonato. Não, mas vem, tipo assim. É quase Deu um nunca. malote, mas vem, tipo... Mas você não sabe quando vai vir. Então você pede o uniforme e fechou um patrocinador de última hora. Essa aqui Como é que você vai adesivar. fazer? Aí fica horrível, entendeu? Sim. Por isso que as pessoas normalmente não fazem isso. Mas, de fato, era muito bonito, mas a qualidade. É. A qualidade de uniforme em Não, esporte, descolou, infelizmente. muitos meus descolou muito fácil, era trabalhoso. A grande maioria que eu tenho guardado também. Mas essa proja aí, pô, foi legal também, mas, tipo, tava se criando já uns vínculos, assim, que a gente não tava conseguindo evoluir também. Porque, tipo, a gente manteve a base, né? Eu, o FNB, o Oz e Garo, pra essa proja aí, nós trouxe o piloto e o Aloned, que o piloto tava bem no comecinho ainda. Só que daí o piloto saiu muito cedo, porque ele tava com uns problemas pessoal. Daí ele pediu um tempo também. E o Alonid, ele era muito retraído, velho. Ele era um cara muito bom, mas ele era muito retraído. Tipo, Mas foi ele fez- difícil trabalhar com ele por conta disso, tá ligado? Ele não sabia... Ele entendia português, porque ele falou que tinha uma família aqui no Brasil. Só que, tipo, era difícil conversar com ele. Ele não se abria, sabe? Ele não falava o que tava afetando ele. Ele chegou a fazer bons jogos, né? Eu lembro Não, dele. ele A Kiana dele Não, era- e ele jogava é. com os piques... A Kiana era Nós absurda. tava muito no metinha FPX, né? Kiana Gragas Rumble, não sei o que, ficava Playmaker. flexando. Daí ele jogava de Ornn mid também, e o Ornn dele era bizarro e ele jogava com os mage muito forte. Então, tipo, a gente usou ele na Superliga pra fazer esse tryout, que a gente chegou até na final, pra mim era pra gente ter ganhado aquela Superliga, que a gente desbancou a NTZ, que era bicampeã da Superliga. Daí a gente enfrentou a PEN, e então ficou muito meio que sentido assim ter perdido. Daí, tipo, começou e daí teve o caso da pandemia, né? O que quebrou a gente de cara, eu acho que foi a pandemia. Porque a gente começou muito bem. A gente tava empatado no top 1 de cara do CBLOL com a Cade e o Flamengo, eu acho. Era nós três. Era PSG, Cade e Flamengo. Tipo, nós chegou muito smurfando, assim. E daí teve alagamento lá, daquela chuva que Nossa. destruiu. Daí fomos pra Onstend. Daí, tipo... Que era onde o Flamengo treinava. daí inclusive, era ficou... Ficou meio estranho, tá ligado? A rotina. Daí ali já começou a dar uns problemas no time, assim, tipo, não tá se entendendo tão bem. E daí, pra fechar o caixão, chegou a pandemia, né? Daí a gente já tava mal, mas a gente poderia cravar uns playoffs fácil ainda. Daí a gente perdeu em questão de critério de tempo, com a Kabum. A Kabum passou. Que a gente tava, Infelizmente. a gente tava Que passado. depois ganharam da gente. É. A gente tava parecido em ponto, só que a gente perdia em desempate pra eles. Daí, pô, essa pandemia aí quebrou muito, principalmente pra mim, eu fiquei muito desmotivado a jogar. Tipo, por isso que o nosso start no próximo split foi muito mal. Eu agravei muito aquilo, a minha performance, porque eu tava muito desmotivado a jogar, eu não queria jogar LoL Você mesmo. estava em gaming house, você tava de casa. Nós começou a tentar treinar de casa.
Daí, Mas de casa você era em São Paulo e Ourinhos. São Paulo. menos A gente mal. tinha office já, eu morava junto com o Garo e com o Osso. Tinha cada um seu quarto, com PC e tudo. Só que daí, tipo, a vibe não era, tá ligado? Eu tinha essa vibe de ter rotina, disciplina, tá, sabe, minha rotina, ir pro office, alimentação boa, não sei o quê, pá. Daí foi quebrada isso. Daí eu me senti muito desmotivado por conta mais dessa rotina mesmo, de sair pra ir pro office, ter essa caminhada, tudo. E daí eu me senti que parecia que eu tava jogando, pô, valendo nada. Jogar de casa pra mim é muito diferente de jogar do office. Sim. Então, pra mim, a vibe tava muito morta por conta disso. Daí a gente entrou muito desmotivado, que a gente trouxe o Dinquê também, que tava numa fase péssima, eu acho, na Ravan. Ele desdeixou bastante, que ele foi pra Ravan, Lembro. daí ele saiu da Ravan e veio pro nosso time. E daí só mudou o mid, né, nessas trajetórias sempre aí. Que teve até aquela aberturinha com ele vindo com a JBL lá, Sim. teve tudo. Daí, tipo, eu tava desmotivado, o Dinquê tava numa fase ruim, daí nós ficou 1-7 nesse campeonato. Daí começou a ficar 1-7, daí virou uma chave. Daí nós começou a ganhar tudo. Daí chegou num ponto que eu falei, pô, nós é o melhor time do campeonato. Pô, na tabela não tá tão bem, né? Passou em 4 ali sofrido com o Santos ganhando o Flamengo de vocês lá naquele desempate. Infelizmente. Porque se também. eles ganhassem, eles passavam no nosso lugar em quarto. E nós tava muito motivado, velho. Nós tava, pô, cantando muito assim, bola. Daí eu falei. Daí ele pegou a PEN. Que a PEN foi sempre o nosso Nemesis, né? Ó, eu A gente gosto. nunca ganhou da PEN em reta final. Daí chegou. Só que nossa preparação contra a PEN tava muito boa. Eu tava numa fase, eu acho que, tipo, a minha fase da Vogue chegou nessa época da Prod. Porque eu me encontrei motivacional assim mesmo. Eu tava, mano, sendo o primeiro a chegar no office e o último a sair, sabe? Eu tava muito focado. Eu criei esse vínculo de, tipo, ficar sozinho no office. Eu tenho uma história, que é o office nosso é na loja da Pro Game lá na Sim. Zona Norte. Sim. Que é na parte de cima lá. Que tem até uns times de CS treinando lá. Que eu saía tão tarde que um dia eu assustei a moça da Da portaria, limpeza, da pô. portaria. Eu saí umas 3 da manhã, ela achou que era assaltante. Caralho. Porque era a pandemia, né? Desci mascarado. Tava de um frio do cacete, daí eu desci de Lá é touca. frio, lá é frio. E tipo, mas não tinha como alguém entrar no prédio. Tinha só como sair, né, naquele horário. Daí ela tomou um susto e eu tomei um susto. Foi uma história muito engraçada nessa época. Eu quase desmaiei lá, velho. Porque eu achei que tinha um assaltante atrás de mim, não era comigo o papo. Daí foi bizarro. Daí... Ladrão, cadê? Daí, tipo, essa fase começou aí, tá ligado? Eu tava jogando demais aí, daí foi que uma série foi a da Torre lá, né, da FNB. Mas pra mim não tinha nem como ter chegado no 5º jogo, porque o primeiro jogo nós smurfou, o segundo eu lembro que eu tava smurfando de Elise, que eu tava 4-0 no early game, tava 5 minutos, tava 4 kills, e tava smurfando, aí né, perdeu por, pô, fazer burrada em questão de objetivo. Daí o terceiro, velho, tava ganho também. Daí teve uma situação que, tipo, se a gente só escolhesse fightar no jogo, a gente ganhava. A gente dava ace, porque os caras tava se colocando em objetivo de uma forma muito burra. A PEN não tava jogando bem, tá ligado? A PEN foi pra final e foi esmigalhada pela NTZ, tá ligado? Então, tipo, a PEN tava jogando de uma forma burra e nós não tava sabendo cobrar eles. Daí o 4º jogo nós deu quase um perfect game. E o 5º foi o que rolou. Da Tipo, torre. foi da torre. Foi uma vibe muito bosta, pô. Porque eu lembro da cena que, tipo, eu tomei um pick-off primeiro. O jogo tava muito mal em draft, o nosso 5º jogo. Tava muito difícil o draft. Começou muito mal, daí né, começou a dar a volta em questão de levar a torre e abrir o objetivo. Nós tava even na frente de gold. Daí eu fui limpar uma hora e tomei um hook do Blitz do Eza. Daí eu falei, guys, tá de boa. Tentei aliviar, né, a situação. Tá de boa porque os caras vão Baron e tinha uma ward atrás do Baron. E tava nós 4 vivos. E o Garo e o Dinker tava muito gigante de Azir se vir. E daí começou a situação da torre. Guys, FNB, dá o TP lá. FNB, dá o TP lá. E o FNB ficou mudo, né? Ficou quieto. Não sei o que ele tava pensando na hora. Daí morreu. Na hora que ele morreu, ficou um silêncio, tipo... Um silêncio ensurdecedor, assim. Que, tipo, atordoou todo mundo. Ninguém entendeu o que aconteceu, tá ligado? Tipo... Primeiro, nós achou que os caras morreram pro Baron, executado. Eu falei, não, os caras morreram pro Baron. Daí, nós viu que era um cara do nosso time. Daí, pô, nós não vai fightar. Daí os caras pegou o Baron de free e acabou a partida. Acabou a partida.
Daí ali eu chorei, velho, de ter perdido essa série. Porque, tipo, que nem eu falei, tava uma situação difícil. A gente se reencontrou e eu tava numa fase muito boa. Pra mim, tipo... É estranho falar umas coisas assim, mas, tipo, pra mim, em questão de adaptação e de Champion Pool nessa época, eu era o melhor jungle do campeonato. Eu tava jogando, mano, com uma Champion Pool bizarramente gigante. Eu tava jogando de Wukong, de Elise, de Olaf. E era a minha Elise de Conqueror, que eu inventei contra a Olaf, que todo mundo achou que era counter. Então, tipo, Lecim, eu tava jogando muito bem de muita coisa. O Volibear também, que era o meta de Volibear 7 jungle. Então foi um baque, um choque, assim, que, tipo, pra mim, eu senti mais essa semi do que a final em seguida, tá ligado? Inclusive, essa semi e a semi contra a Red, que eu senti que eu tava muito forte individualmente e a gente não chegou na final, tá ligado? Porque, tipo, essa essa final da PEN aí, a gente começou mal o campeonato também, mas, tipo, a gente deu Essa final da PEN foi onde? Foi online. Online, tudo foi online. Esse foi foi online. Esse que nós perdeu pra torre, essa semi... Ele pra torre é foda. Não perdeu pra torre, né? Ele perdeu antes. evento da torre. Tipo, o evento da torre era a final do prédio que a NTZ ganhou. Sim, O último título. sim. Daí o seguinte foi online e o outro foi no Rio. Foi no Pão de Açúcar. É verdade. Então, tipo, nós perdeu 2 final incríveis, que pra mim era pra nós estar nessa final. Tipo, essas 3 final era pra gente estar, tá ligado? Era pra nós estar ou 3 vice ou 3 títulos, tá ligado? Porque o nosso match contra a NTZ, eu falo com os caras lá, os caras tinham medo de enfrentar nós nessa época da Prod. Porque o nosso match, mano, era bizarro contra eles. E que a série da NTZ contra a Kabum foi antes da nossa, de enfrentar a PEN. Então nós tava muito confiante ainda mais na final. Então foi uma dor dupla, assim, que eu senti que o nosso match sempre foi pesado contra a PEN, velho. A PEN sempre foi uma pedra no nosso sapato. E aí a né? gente chega no fim dessa jornada na Vorax, que foi uma doideira, porque, assim, todo mundo tinha como a parte forte da Vorax o topside, era você e FNB. E eles justamente perdem vocês dois, juntos. E na época a gente teve com o Kalec, né? E ele falou que achava que... Nossa, é verdade, a gente teve uma conversa com ele a gente entrevistou ele e ele falou que não via mais evolução e tal com vocês no time. Tipo, pra você, vocês que decidiram sair, qual é que foi? Conta a tua parte dessa história. Eu concordo um pouco com ele, mas eu fiquei muito mais estressado que... Parece que eu givei muita coisa pra fazer acontecer, principalmente no segundo split, que nem eu falei... A semi que a gente perdeu contra a Red foi mais dolorido que perder a final contra a PEN. Porque eu sabia que a PEN era um match mais difícil pra nós, e a Red era um match mais fácil naquela época ali. E pela vibe que eu tava trazendo pro time. Porque eu acho que na final contra a PEN o time todo apagou. O nosso draft tava uma piada. Tipo, o único jogo que a gente ganhou foi o primeiro, que tava um draft decente, né? Jogou decente e ganhou. Porque eu acho que overall, individualmente, nós era um time melhor que a PEN. Só que os outros pecaram muito, ficou muito difícil de jogar e a gente jogou muito apagado, tipo, principalmente eu e o FNB. Eu acho que foram os caras que se apagou mais, assim, na série, na final. E, pô, a gente era a cara do time, tá ligado? A gente movimentava muita coisa. E se eu tava mal, o FNB conseguia compensar um pouco. Se o FNB tava mal, eu compensava um pouco. Mas, tipo, se nós dois tava mal junto, pô, aí... Metade da força do time vai pro caralho, tá ligado? Então, tipo, foi um pouco disso. Eu acho que os drafts... Os caras estavam sempre com os drafts mais favoráveis. E né, se apagou também. Mas o segundo split, pra mim, foi inaceitável. Porque, que nem eu falei, eu tava muito melhor ainda. Tipo, foi um ano incrível pra mim, em 2021. Mas o segundo split, pra mim, eu tava muito melhor. Porque foi até aquele caso que eu e o Matsu tava top 10 KDA do mundo. Nós tava voando muito baixo no radar, eu e o Matsu. E o FNB também tava jogando muito bem. Só que, tipo, foi a mesma coisa. O holofote não tava sendo em mim ainda, tá ligado? E a série que a gente enfrentou a Red, os nossos drafts, pra mim, tipo, não fez zero sentido. Tipo, foi um draft feio. Porque na final contra a PEN, a gente sabia do pocket pick do Vel'Koz do team contra a Azir. E nós tomou. 4-5, né? Não baniu.
Contra a Vorax, contra a Red, na semifinal, nós sabíamos do pocket pick do Kled, do Gravitar contra a Silas, e nós tomou 4-5. Famoso Kled da Greve. O outro... Um caso, foi muito específico esse caso, um treino, nós havia treinado, tipo, banir os jungles forte e pegar Shinzal, que na época era muito forte, contra a Red, inclusive em treino. E o Aegis mostrou um Zek, perdidaço em treino. Ele jogou muito bem e a match era muito boa na época. Os picks que tava tendo na época, o Zek encaixava muito bem. E se criou a mesma vertente do treino no stage, eu vi. Daí eu falei, pô, nós não vamos banir Zek? Daí nós não baniu o 4-5. Daí ficou, nós tava de Jace e Shinzal. Pô, pique só fácil do Zek pegar, tá ligado? Uma DC imóvel, um mid imóvel e, tipo, o suporte não parava o Zek. Então, tipo, foi um jogo muito free. Foi o quarto jogo que nós perdeu. Mas os antemão, eu tava sempre dando first pick Viego. Teve aquele jogo que eu dei um V9 que eu dei quase penta. Solo lá no mid. Só porque Viego tava... Então, tipo, eu tava numa fase muito boa e eu acho que o nosso draft tava muito pai nessa época. Porque nós tava voltando sempre... O FNB, ele ficou muito com o trauma de ficar pegando Kennen, não sei porquê. Ele ficou com a vibe de ficar Kennen. Daí o Gigo jogou de TK top contra Kennen, anulou ele. Daí depois os caras voltou... Era first pick o Viego nosso. Os caras voltavam de Irelia e alguma coisa. E daí pegava Kennen ainda, tá ligado? A Irelia só era pro top. A Irelia é um pique muito bom. E daí, tipo, eu notoriamente sempre contra tive que jogar muito pra anular o Gigo da matchup 1v1. E, pô, foi muito isso. O nosso draft tava muito pai. Eu senti que eu tava numa vibe muito boa individualmente. Que nem eu falei, eu sacrifiquei muito. Que eu tava com uma rotina muito foda. Eu tava indo na academia em questão da... Eu tava com academia, alimentação. Que foi a época que a Liberty entrou. A Liberty entrou... Pô, com os dois pés na porta. A Liberty veio com uma postura muito foda. Que eles tinham uma alimentação muito saudável, tinha nutricionista, psicólogo, a Nath já tava com nós, no caso, mas mantiveram a Nath Zakowski, né? Daí, tipo, mantiveram, mano, tudo. Trouxeram o lanchinho à tarde saudável pra não pesar o desempenho, tá ligado? Então, tipo, foi uma vibe que eu me senti muito abraçado pela Liberty e eu tava com uma vibe muito boa individualmente. Pra mim, nesse split eu joguei melhor do que o anterior. E eu ter perdido essa semi doeu mais do que a final, tá ligado? Porque eu senti que a PEN não jogou contra a gente. A gente, pô, só apagou e perdeu, tá ligado?